Pois é, galera, será que chegou o momento que os fundos imobiliários serão realmente taxados? Eu fiz aqui a conta para vocês de qual seria o possível impacto, então, da taxação de 5% nos dividendos dos fundos imobiliários. Vou usar aqui o MXRF11 como exemplo, vou falar também do HGLG11 e é o seguinte, galera, primeiro, tem chegado aqui para mim muitas perguntas, muitos comentários, como essa daqui, que já está na tela. Estou na dúvida. Já está em vigor essa regra? Importantíssimo, tá, pessoal? Não, ainda não. Por mais que seja uma medida provisória, não está válida ainda. Ou seja, se houver mesmo essa tributação, será a partir de 2026. Eu vou colocar dois prints aqui na tela, que acho que resume bem o momento que está agora, tá? Então, a Fazenda, né, ou seja, o governo federal, diz que sim, colocou essa taxação nos fundos imobiliários a partir de 2026. Pessoas físicas passarão a pagar 5% de IR a partir de 2026. Porém, isso é o que o governo federal quer, né? O Ministério da Fazenda propôs. Só que agora essa medida provisória está no Congresso Nacional e os deputados já disseram que não há clima para aumento de imposto. Então ainda vai ter votação e isso pode mudar. Ou seja, é uma MP, ela está válida? Sim, mas os impactos só seriam a partir de 2026. Só que esse outro print que eu vou colocar aqui na tela está mostrando que a base da Câmara Federal já aprovou a urgência para votar a suspensão desse decreto do IOF. E está até aqui embaixo também, ó, Mota é o presidente da Câmara dos Deputados, deu recado a Haddad, que é o ministro da Fazenda. Não é sobre quem mora na cobertura. Então, assim, é muito possível que o Congresso Nacional, né, os deputados ali já derrubem essa lei dos fundos imobiliários, tá? Essa possibilidade existe. Inclusive, um outro comentário que deixaram aqui no último vídeo que eu fiz, ó, acho que o Congresso derruba isso da tributação dos FIIs. Então, pessoal, até peço para você colocar sua opinião aqui embaixo mesmo, tá? Eu acho que o Congresso vai derrubar. Pelo menos essa parte da tributação dos fundos imobiliários, acho que ficou muito confuso. Acho que sim, isso pode cair, porque tem a frente do agro lá, com relação aos fiagros, que é a mesma lei ali para os fundos imobiliários, acho que isso pode cair. Mas vou pedir para você deixar o seu comentário aqui, o que você acha dessa tributação, dessa nova taxação dos fundos imobiliários ou mesmo dos fiagros. Escreve aqui embaixo por quê? Porque os deputados, os senadores, eles estão de olho nas redes sociais, tá? Assim como o governo nacional também. O Ministério da Fazenda fica de olho no que a população fala sobre o tema, tá? Então aqui é um espaço que você pode dar a sua opinião. Você é a favor ou você é contra a taxação dos fundos imobiliários? Coloca aqui a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu sei que isso pode fazer um barulho por aí, tá bom? E agora, pessoal, já na tela também a pergunta que mais me preocupou nesses últimos dias que eu recebi. Olha só, já estou saindo dos fundos imobiliários, o risco não compensa, agora com essa taxação é melhor sair. Então, pessoal, isso não é verdade, tá? Continua sendo interessante investir nos fundos imobiliários. A gente precisa separar essa parte política, sim, que a gente precisa dar a nossa opinião, né? Será que a melhor saída é taxar os fundos imobiliários? Né? Eu acredito que não, você deixa aí a sua opinião, mas isso não invalida que investir em fundos imobiliários é interessante. É resiliente, é o mercado imobiliário, paga dividendos todos os meses, continuará pagando. Por isso que eu fiz essas contas aqui, por isso que eu vou te mostrar isso nesse vídeo, tá? Porque os fundos imobiliários continuam sim, né, pagando seus dividendos, tá? E aí eu vou usar como exemplo os dois fundos mais buscados, né, que é o MXRF11 e o HGLG11, né, o MXRF um fundo de papel, e a gente vai fazer essas contas. Já na tela aqui então, né, dentro do Investidor 10, vamos falar sobre o MXRF11, tá? Uma cota desse fundo custa R$ 9,43. E o dividend yield médio que ele tem pagado nos últimos 12 meses é 12,10%, tá? Obviamente isso depende muito do quanto você pagou na cota, tá? Isso é importantíssimo. Eu vou mostrar o MXRF aqui. Depois, esse ensinamento vai servir também quando eu falo do HGLG11, que a gente vai ver até mais detalhes. É muito importante o preço da cota,
ok? Porque assim, se eu fosse fazer uma conta breve aqui, ó, vamos dizer que esses 5% de taxação, se eles vierem a acontecer, é como se aqui no passado esse dividend yield, ao invés de ser 12,10, fosse para alguma coisa próximo de 11,5%, tá? Só que isso depende muito do quanto você pagou pela cota, tá? Nesse momento, o MXRF11 está pagando 10 centavos por cota, sendo que uma cota custou 9,43. Por isso que chegou-se nesse dividend yield. Se a pessoa tivesse pagado R$ 9,00, esse dividend yield seria maior, seria, por exemplo, 13%, ok? Importantíssimo, o quanto você paga pela cota do seu FII vai fazer muita diferença. E o mercado, ele costuma sempre também ir se movendo, né, se ajustando quanto às notícias, quanto às informações, quanto às novas possíveis leis. Por que eu falo isso? Porque se a gente pegar o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, se a gente pegar aqui justamente nessa época que teve a notícia, já houve uma queda aqui de 1,68%, né? Mas já subiu de novo porque eu acho que a maioria das pessoas não está achando que vai ter a tributação. Mas veja, se a gente olhar de um ano para cá, houve momentos até de queda maior, né? Já chegou a cair 12%, já chegou a subir também 19%, faz parte também da renda variável. Né? A gente fala, por um lado, tem os dividendos entrando, mas outro tem a valorização ou desvalorização da cota. Acontece que se desvalorizar a cota, é a chance da gente comprar barato para o longo prazo, ok? Mais uma dica, então, aqui importante desse vídeo de hoje. Agora, a gente indo mais a fundo aqui do MXRF para a gente começar a fazer algumas contas, tá? O que a gente vai ver? O dividendo que ele paga, tá? Então tem o dividend yield, que nesse momento está 1,05%, mas tem o dividendo nominal, que é esse daqui que a gente vai utilizar para fazer a conta. Veja, hoje ele paga 10 centavos. Pô, se tiver 5% de imposto em cima desses 10 centavos que ele paga, é como se ele fosse pagar 9 centavos e 5 décimos, tá? Que não seria possível, né? Porque precisa ser um número redondo. Ou seja, ou ele vai pagar 10 centavos ou ele vai pagar 9 centavos. Vamos para as contas aqui dentro do relatório gerencial do fundo, tá? Eu peguei aqui justamente essa parte que tem o fluxo financeiro do fundo, tá? O que a gente vai ver? O rendimento distribuído, ok? Exemplo, no mês de abril, 43 milhões de reais. Então vamos pensar o seguinte, existe um certo número de cotas desse fundo e existe o resultado total do fundo. Então ele vai distribuir esse resultado total dividido pelas cotas. Por isso que vai chegar algo em torno de 9 ou 10 centavos. Né? Em abril, por exemplo, foram 10 centavos, né, para cada uma cota. Se ele pegar aqui uma média, por exemplo, em 2025, foi 9 centavos e 25 décimos aqui, né, que não seria possível. Né? Por isso que alguns meses ele pagou 9 centavos e alguns 10, né, como você está vendo aqui. Ó, pagou 9 centavos em janeiro, em fevereiro, em março e depois aumentou para 10. Agora, os impactos da possível taxação. Eu peguei esses números aqui, eu vou colocar para você. Referente, então, a abril de 2025, esse resultado aqui, ó, 43.732 foi quanto ele distribuiu, ok? Sendo que o resultado do fundo naquele mês foi 44 milhões, né? Então, quer dizer que ele guardou um pouquinho, porque ele pode reservar uma parte desse lucro aqui, desse resultado, para distribuir sempre obrigatoriamente no semestre. Então, não precisa ser todo mês o resultado total, pode ser por semestre. Então, vamos lá. 43.732.000, já coloquei aqui na planilha. Se tiver uma taxação, então, de 5%, quanto desse valor fica com o governo? Cerca de 2 milhões, tá? Então, assim, é um impacto, tá? Não, a gente não pode fechar os olhos. Sim, tem uma taxação, sim, a gente ganharia um pouco menos, porque o governo vai abocanhar essa parte, tá? Quanto seria, então, o novo valor a ser distribuído? Ao invés de 43 milhões, seria 41 milhões e 500 mil. Qual é a quantidade de cotas? Na verdade, aqui é cotas, não cotistas. A gente pode pegar aqui também no relatório gerencial, né? Ou seja, existem 437 milhões de cotas. Vou colocar esse número aqui, tá? E aí a gente vai chegar no novo dividendo, tá? Desse mês aqui. Por exemplo, teria sido 0,09 centavos e 5 décimos. Então, veja, não foi 10 centavos, foi 9,5 centavos ali, ok? Nesse caso, o fundo provavelmente pagaria 9 centavos
e não mais 10. Só em alguns meses específicos é que ele pagaria 10 centavos. E aí, pessoal, eu vou te mostrar agora o HGLG também, porque tem impacto nos fundos de tijolos também. Mas eu quero te pedir um grande favor, porque eu fiz um formulário aqui, uma pesquisa rápida, que não demora 2 minutos, porque eu quero saber a sua opinião sobre alguns assuntos. Eu estou criando novos projetos, novos conteúdos aqui no Lucro FC, mas eu quero saber se você quer esse tipo de conteúdo novo, se você quer esse tipo de projeto novo. Tá? Então não adianta eu ficar pensando muitas coisas por aqui se eu não souber a sua opinião. Eu preciso fazer algo que lhe agrade. E aí eu preciso saber um pouquinho mais, algumas informações, não são nem menos de 10 perguntas, menos de 2 minutos. Vou deixar o link aqui para você responder esse formulário, uma pesquisa Lucro FC, tá bom? Agradeço muito se eu puder contar com a sua ajuda. Agora, pessoal, já aqui na tela, ó, HGLG11, então, que é um fundo de logística. Então aqui a gente está falando de tijolo. E aí a gente já consegue ver que o dividend yield, ele é menor, tá? Fundo de tijolo paga menos do que fundo de papel. Mas, em compensação, se a gente pega um período maior, o potencial de valorização é bem grande, tá? Então, assim, quando a gente pensa em papel, é o dividendo alto que ele vai pagando ali todo mês. Fundo de tijolo, ele tem potencial de valorização e mais, ele tem o potencial de reajustar os seus contratos, ou seja, ir aumentando o seu dividendo todos os anos também, ou a cada um certo período que tenha ali uma correção nesses contratos, tá? Então, fundo de papel entrega tudo no mês, vai depender da taxa Selic e do IPCA. Fundo de tijolo vai depender dos inquilinos, da localização, da negociação dos contratos, ok? Por isso que fundo de tijolo aqui para longo prazo é sempre interessante. E aí é a questão que eu falava para você anteriormente. Quanto mais barato você comprar, melhor. Por quê? Vamos descer aqui no HGLG para ver os dividendos dele. Ele está pagando 1,10, ou seja, R$1,10 para cada uma cota, e paga reloginho, assim, ele paga isso todos os meses. Se a gente pegar um período de 5 anos, veja a consistência, tá? Só que aí que tá, em alguns semestres, né, lembra que eu falei que o fundo ele tem que distribuir todo o seu lucro a cada semestre? É o que o HGLG faz. Então ele pega aqui, por exemplo, ó, no mês 6 de 2023, ele pagou uma bolada a mais. Lá em 2022 também, ok? Então em alguns períodos ele paga mais. E dentro do relatório gerencial dele, ele também mostra essa reserva acumulada que é bem legal, né? Então, assim, todos os meses ele guarda um pouquinho, né? Ele faz uma reserva, que é isso tudo que está em laranja, não é tudo o que ele distribui, ok? Então, assim, se tiver uma taxação dos dividendos, vai ter impacto também aqui no HGLG? Vai, nessa reservinha que ele faz, então provavelmente não vai ter impacto no dividendo mensal. É bem possível que ele continue pagando esse 1,10, mas essa bolada maior no final do semestre, aí sim vai ter um impacto mais relevante. E aí, pessoal, é sempre importante quando a gente compra um fundo imobiliário de tijolo, os imóveis têm que ser bem localizados, precisa ter bons inquilinos e uma métrica que ajuda a verificar isso tudo é a vacância, tá? Veja aqui no site do Investidor 10, eles colocaram também esse histórico da taxa de vacância. Tá? Então, por exemplo, 94,5% dos imóveis do HGLG estão locados. 5,5% está vago. Né? Isso é importante, manter essa métrica aqui de desocupação, né, que seria essa vacância, sempre baixa. Né? Então a gente vê aqui, até num histórico, está até mais baixo do que esteve, por exemplo, no começo ali de 2024, está um pouquinho mais baixo até do que esteve em 2023. Isso mostra que os imóveis são bons, né? É uma métrica interessante de ver para fundo de tijolo, a vacância, ok? E pessoal, mais uma vez, vou deixar o link aqui para você responder a pesquisa do Lucro FC. Se você gosta do nosso conteúdo, responda por favor, porque pode nos ajudar mais ainda, ok? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.